Olá, meu nome é André Fanton, sou fonoaudiólogo, professor de canto e cantor e estou aqui para falar com você do canal CEUB com vocês. É um grande prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento de técnica vocal para que você possa ter uma comunicação melhor e uma qualidade vocal melhor ao longo do tempo. Que a gente sabe que muita gente sofre com problemas ao longo do semestre, principalmente quando as aulas vão se sucedendo e a pessoa não se liga por que sofre tanto com a voz, e normalmente é porque não toma alguns cuidados que são realmente fundamentais. Um deles é o desaquecimento vocal. O que é o desaquecimento vocal? É quando a gente dá aula, por exemplo, ou então exerce a nossa atividade profissional que depende da nossa projeção vocal, um pouquinho mais de intensidade. Então eu estou ali naquela rotina de dar aula e esqueço que eu preciso desacelerar, que eu preciso voltar a minha voz a um padrão natural de fala. Porque quando a gente dá aula, ou exerce a nossa profissão, que depende da voz, eu preciso projetar um pouco mais a minha voz, então eu começo a falar num tom diferente do tom da minha fala. E se eu mantenho esse padrão de fala desse jeito, como se eu estivesse dando aula para 40 pessoas quando eu chego na minha casa, primeiro que eu posso gerar algum tipo de estresse, porque falar alto em casa não é algo muito agradável para os outros, principalmente que não estão naquela condição que você está. Então, é importante eu aprender a modular a minha voz de acordo com a situação que eu estou vivendo. Então, por exemplo, eu ali dei as minhas aulas e aí eu não posso sair da sala de aula falando alto demais. Eu preciso mudar esse padrão. Porque, inclusive, eu já passei por isso e provavelmente a maioria das pessoas já passou, daquele professor que está dando aula, aí quando ele sai da sala de aula, ele vai falar especificamente com uma pessoa para tirar uma dúvida, por exemplo, e sai falando como se estivesse falando para 40 pessoas. Né? Então, assim, a pessoa chega até assusta muitas vezes, porque a pessoa não tem o controle, o professor, no caso, não tem o controle da sua própria voz. Então é importante a gente entender que isso pode ser modificado. Como? Através primeiro da própria consciência de que agora eu saí da sala de aula. Então para que eu estou falando naquele volume? Eu posso falar aqui para uma pessoa só, não é? E como que eu faço para mudar esse padrão? Eu já falei no vídeo anterior sobre o aquecimento vocal, que é a gente mastigar o M para poder elevar a frequência. Então agora eu vou fazer o contrário. Boto a minha voz, que estava numa frequência mais alta, numa frequência mais baixa, e faço esse M mastigado, por exemplo, para poder diminuir essa frequência fundamental umas 10 vezes mais ou menos. Não precisa ser tanto tempo, tipo 5 minutos de aquecimento, como eu falei no primeiro vídeo a respeito desse assunto. O desaquecimento é rápido, 5, 10 vezes fazendo essa descida, ou seja, eu estou numa frequência mais alta, que é da fala que eu estou usando para poder dar aula, por exemplo, e abaixo essa frequência para falar numa frequência mais grave. Assim, eu descanso o ajuste da minha prega vocal, fazendo com que eu não estresse a musculatura, né? Sem contar também que ajuda a descansar. Um outro exercício bom de desaquecimento é você vibrar o lábio, como se estivesse suspirando. Porque aí eu deixo a minha voz numa frequência mais grave, tá certo? Então é importante a gente aprender a manipular e observar a qualidade vocal que a gente tem para as devidas situações que a gente se apresenta. Então, quando eu saio da sala de aula, é como se eu desligasse o botão do modo da voz profissional. Pá! Agora eu vou falar aqui com uma pessoa só, não vou entrar na sala dos professores gritando como se estivesse dando aula para 200 pessoas ou para 40, que seja. Tá certo? Então fica aí mais essa dica importante, fundamental para a qualidade da sua voz. Muitíssimo obrigado. Meu nome é André Fanton, professor de canto, fonoaudiólogo e cantor profissional. Um abraço e até a próxima.